Meu nome é Zed. Todos vocês estão aqui porque são os melhores entre os melhores. Marinha, Força Aérea, Fuzileiros, Exército, Polícia de Nova York. Estamos procurando um de vocês. Apenas um. O que virá a seguir é uma série de testes simples. De habilidade motora, concentração, energia. Muitos devem conhecer a cena desse filme. Esse filme é baseado numa lenda urbana conhecida como Homens de Preto, que seriam agentes misteriosos que alguns afirmam estarem ligados ao governo norte-americano, encarregados de encobrir do público as provas que existem discos voadores ou de que existem seres extraterrestres habitando entre nós. Isso é muito emocionante. Eu não tenho a menor ideia de por que estamos aqui. Isso é tão engraçado. Ninguém tá rindo, não é? A origem dessa lenda está ligada aos acontecimentos dos anos de 1950 e 1960, quando o avistamento de objetos voadores não identificados estavam no auge. A primeira referência está no livro do autor norte-americano Gary Barker, publicado em 1956, onde ele relata o encontro típico com esses personagens. Teria acontecido em 1953, quando o editor Albert Bender afirmou ter descoberto o segredo por trás dos discos voadores, porém não pôde divulgar por ter sido ameaçado por 3 homens trajando ternos e chapéus pretos. O problema é que um fato corriqueiro, que poderia mesmo ter sido causado por agentes ilícitos do governo, tomou formas sobrenaturais quando o autor, primeiramente cético quanto à existência de tais homens, encontrou-se com eles pessoalmente depois da publicação de um relato que contava um incidente na Ilha Mauri, ocorrido em 1947, quando foi relatada a queda de fragmentos de um OVNI sobre um barco, que teria matado um cão. No dia seguinte, a testemunha do incidente, que queria reparação pelos danos sofridos tanto pelo barco quanto pelo cão, foi contatado por um homem de terno preto que dirigia um carro Buick em 1947 da mesma cor. O personagem teria deixado claro, em termos intimidadores, que seria melhor que a testemunha permanecesse em silêncio a respeito do incidente. Esse caso ocorreu no estado norte-americano do Maine em setembro de 1976. O Dr. Hopkins era hipnólogo e estava trabalhando como consultor no caso ufológico. Em um determinado dia, o telefone chamou o interlocutor, que se identificou como sendo o vice-presidente de um centro de pesquisas ufológicas da Nova Jersey. O tal homem desejava abordar a respeito de um caso que estava pesquisando. O Dr. Hopkins concordou em recebê-lo em casa e conversar com ele, mas para sua surpresa, dentro de pouco tempo, o homem já estava batendo a porta de sua residência. Sua mulher e filha não se encontravam em casa e o Dr. Hopkins ficou só, à mercê daquele estranho personagem. O tal homem trajava uma camisa branca, terno preto, sapatos e gravatas da mesma cor, luvas cinzas e um chapéu. Consta que durante a conversa, fatos inusitados aconteceram.
O homem de preto tirou de seu chapéu mostrando uma careca de cor cadavérica, além de algumas vezes passar a mão pelos lábios e as luvas saírem manchadas e algo parecido com batom. O Dr. Hopkins ficou bastante perturbado e confuso durante aquela visita, sobretudo perante as ameaças que seguiram contra ele. O homem de preto o ordenou a apagar todas as gravações que havia feito com as testemunhas sobre hipnose. O mais estranho da história ocorreu quando o homem de preto pegou uma moeda numa das mesas da casa e a desmaterializou nas mãos, perante os assustados olhos de Dr. Hopkins. Completou ainda com a ameaça de que, se não parassem com as pesquisas ufológicas, o mesmo aconteceria com o seu coração. Profundamente aterrorizado, consta que o Dr. Hopkins não discutiu com esse homem durante a conversa e nem questionou nenhuma de suas ameaças, ou pelo menos não se lembra disso. Ele apenas obedeceu tudo exatamente como foi ordenado e apagou todas as fitas que continham os depoimentos das testemunhas sob hipnose e se afastou do caso que estava pesquisando. O mais estranho foi quando a filha e a mulher do Dr. Hopkins chegaram em casa e o encontraram profundamente perturbado, com todas as luzes da casa acesas, sentado junto à mesa sob a qual havia um revólver. Confirmaram ainda marcas de passagem de carro na estrada próxima e uma série de distúrbios telefônicos que começaram a ocorrer logo depois da visita desse homem. No amanhecer do dia 30 de novembro de 1987, em Ilkley-Moor, West Yorkshire, Inglaterra, um ex-policial que chamaremos de Philip Spencer tirava fotografias do povoado de Manston com sua câmera, quando percebeu que diante dele, a uma certa distância, havia um estranho ente de aparência esverdeada. Após esse avistamento, sua próxima lembrança foi de ter chegado a Manston algum tempo depois, desorientado e confuso. Nessa mesma manhã levou o filme para revelar e 2 horas depois, quando pegou as fotos, descobriu que a entidade tinha sido fotografada. Assustado com o estranho encontro, procurou o endereço da ufóloga Jenny Handles e escreveu-lhe contando sua experiência. Handles entrou em contato com outro investigador, Peter Hogg, que sugeriu que o próprio Spencer e a fotografia fossem investigados. O ex-policial concordou em cooperar. Depois de 6 semanas de investigação, Spencer recebeu a inesperada visita de 2 homens vestidos com ternos pretos, os quais se apresentaram como Jefferson e Davis, oficiais da RAF. Explicaram a Spencer que deveriam ficar com a fotografia de Ilkley-Moor. Porém, Spencer já havia entregado a foto solicitada para Hogg e os 2 homens foram embora de mãos vazias. O que surpreendeu Spencer foi o fato deles saberem a existência da fotografia. Só sua mulher, Peter Hogg, e Jenny Handles e Arthur Tomlinson, outro investigador, sabiam do caso. Hogg contatou o serviço de inteligência da RAF para confirmar a identidade dos visitantes. Disseram-lhe que não sabiam quem eram e que não tinha enviado nenhum agente em seu encontro. O relato de Spencer poderia facilmente ser considerado um delírio se não fosse pela declaração do Dr. Jim Singleton, o psicólogo que fez uma série de testes onde a autenticidade do depoimento de Spencer é comprovada. Além disso, a experiência do ex-policial está longe de ser a única.
Os arquivos de muitos pesquisadores do fenômeno OVNI estão repletos de casos semelhantes. Ameaçadores homens de preto visitam as suas vítimas com a intenção de exigir-lhes silêncio. Apesar de existir vários relatos sobre avistamentos de homens de preto, esses são os mais conhecidos. Muitos desses relatos se diferenciam nos detalhes, mas a semelhança sugere uma ordem oculta ou um certo padrão. Geralmente esses homens aparecem logo depois de um OVNI ter sido avistado ou ter ocorrido um encontro com um extraterrestre. Eles visitam ou telefonam para a testemunha ou para o investigador que conduz o caso, ou aparecem pessoalmente, geralmente em dupla ou trio, e estão sempre vestindo roupas pretas. Muitas vezes chegam dirigindo impecáveis e antigos carros pretos. Alguns apresentam documentos de identificação, mas os nomes sempre são falsos. O mais curioso é que em quase todos os casos, os homens de preto possuem informações detalhadas sobre a vítima e sua experiência, às quais não poderiam ter tido acesso. E se a visita acontece poucas horas depois do incidente, como poderiam ter conhecimento com tanta rapidez? Segundo alguns investigadores, os únicos que possuem acesso a esse tipo de informação são os agentes do serviço de inteligência. Eles acreditam que esses homens sombrios fazem parte de uma campanha para dissimular a verdadeira natureza das operações secretas do governo. Não fica claro o que é ocultado, mas geralmente suspeita-se de projetos militares altamente secretos. Esse fato explicaria as falsas identidades dadas pelos homens de preto e a negação do governo em qualquer tipo de participação. Alguns ufólogos asseguram que os governos querem evitar que a verdade sobre os OVNIs torne-se pública. Em sua opinião, esses homens fazem parte de uma conspiração dos serviços secretos para conseguir que as testemunhas e investigadores guardem segredo. Boa tarde. Peço que prestem atenção ao meu colega agente J. Ele vai demonstrar um reposicionador eletrobiomecânico de transmissão neural com sinapse zero. Chamamos de neuralizador. Vê se não complica, hein? Tá, muito obrigado. Obrigado, agente K. Senhoras e senhores, por favor, olhem aqui.